Olá pessoal, hoje nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre o manejo dos fornos, tanto forno a gás quanto o forno elétrico. Assim como você pesar corretamente a receita utilizando balança para ter a proporção correta de nutrientes, se você não manejar direito o forno e não assar sempre na mesma temperatura recomendada, você vai poder ter resultados diferentes. Então um jeito da gente conseguir controlar a temperatura dos fornos e eu poder recomendar, por exemplo, para vocês 180 graus por 45 minutos, que é o que eu uso aqui em casa, aqui na Bivegana. Eu não sei no seu forno como é que é o seu forno, qual a potência do seu forno. Então o ideal é que nós tenhamos o quê? Os termômetros. Aqui eu tenho duas opções para mostrar para vocês. O termômetro analógico, que a gente encontra aí no Mercado Livre por volta de 28 a 30 reais. Ele consiste simplesmente do mecanismo com um ponteiro e pela ação do calor ele vai marcando a temperatura. Esse termômetro ele demora um pouco para subir, se você coloca no forno, ele demora um pouco para atingir e estabilizar a temperatura, ele não é tão rápido, mas ele é bem preciso, como vocês vão ver mais adiante. E temos este outro termômetro. Uma coisa, este termômetro vai dentro do forno, aqui em cima de uma assadeira ou pendurado na grade do forno, tá? E temos esse termômetro aqui, que é o termômetro digital. Ele tem uma sonda. Esta sonda vai dentro do forno e esta parte aqui fica fora do forno. Este aqui, no caso, ele tem aqui do lado esquerdo uma indicação de uma temperatura alvo, no caso aqui 185 graus Celsius. E aqui do lado direito a temperatura que está no momento na ponta da sonda, 23 graus. Se eu segurar aqui um pouco, a gente começa a mudar a temperatura, 25, 26, 27, ou seja, ele é bem sensível. Ele rapidamente mostra a temperatura. E aí no caso você coloca então dentro do forno e vai acompanhando. Se atingir os 185, ele aciona um alarme. Então nós vamos demonstrar a seguir, nos vídeos, o uso dos dois termômetros, tanto no forno a gás quanto no forno elétrico. Este daqui você encontra por volta de R$ 79, R$ 80 reais no Mercado Livre, isso a preços agora de julho de 2023. Eu acho assim, convém você ter pelo menos esse aqui. É um termômetro barato e é confiável, para você conseguir dosar o seu seletor do seu forno e atingir a temperatura correta. Assim nós vamos estar conversando e falando a mesma língua. Eu vou recomendar para você 180 graus, você vai conseguir colocar 180 graus no seu forno. Ok? Então vamos lá ver os nossos testes. Bom pessoal, vamos fazer agora um teste aqui de forno. Vou mostrar para vocês como a gente acha os nossos bolos. No nosso forno aqui caseiro, colocamos aqui dois termômetros, esse mais antigo e esse mais novo, que é o que a gente encontra hoje no Mercado Livre. Ambos marcando aqui por volta de 23 graus. E tem um outro modelo de termômetro que a gente mostrou antes, que é o analógico, vamos dizer assim. Vamos acender o forno para pré-aquecer. Já até começa o aquecimento. E vamos mostrar aqui, estamos colocando no nosso fogão aqui, no nosso forno, na posição 230 para pré-aquecer, ok? Vamos colocar agora uma massa de chocolate, ele vai abrir o forno. Os termômetros atingiram aqui 225, 237. Vamos acompanhar como ele vai derrubar a temperatura. Você abaixa o seletor, querida? Abaixo. Aí, assim que você coloca, você abaixa para quanto? 180. 180. Tá, e vamos acompanhar agora. Bom, pessoal, faz uns 5 minutos que a gente colocou o bolo no forno, abriu, colocou a forma fria, ele baixou aí para uns entre 193 e 199, né?
Vamos ver como é que está o termômetro analógico. Vamos lá, mesma coisa, baixou para uns 180 mais ou menos. Está lá a nossa massa. Bom pessoal, 25 minutos da massa no forno. Tanto o termômetro mais velhinho aqui, quanto mais novo, bem próximos, 182, 179. A gente continua mantendo aqui o seletor no 180. Olha lá, o nosso termômetro avisando que ele fica oscilando, ó. Chegou a 180 de novo. Vamos ver como está o bolo. A massa subiu bem. O termômetro analógico aqui, bem por volta entre 170 e 180. Bom pessoal, vamos fazer o teste agora no nosso forno elétrico, só para demonstrar para vocês. Nós temos então o termômetro analógico, vamos colocar dentro do forno, em cima da grade, e o termômetro digital, nós colocamos a sonda. Eu vou colocar primeiro ele aqui com alvo de 180 graus. Quando ele atingir 180 graus, ele vai estar apitando e me demonstrando a temperatura, ok? Então vamos lá. Então pessoal, já está quase atingindo a temperatura alvo que a gente marcou ali à esquerda, que seria 180, né? Está em 179 agora, aqui no digital. E aqui no analógico, 175, quase 180. Então eles batem muito um com o outro, entendeu? A precisão. Isso no seletor que a gente colocou ali, um pouquinho acima do 175. Então, isso com uns 15 minutos de aquecimento mais ou menos está chegando perto do alvo. Baixou um pouquinho por causa dos ciclos de aquecimento, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Já estamos com uns 16 minutos mais ou menos. Atingiu a temperatura que nós colocamos no alarme, 180 graus. Vamos ver aqui no analógico. 180 graus praticamente. Vamos agora dar um tempinho para ver se ele mantém estável. Aí pessoal, esperamos mais uns 2, 3 minutos. Ele fica oscilando, chega até 182, às vezes 183, depois volta a baixar para 177. Então ele fica em torno de 180. Nessa posição do seletor que a gente colocou ali um pouquinho acima de 175, com o forno vazio. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: se eu colocasse a forma lá dentro agora, iria perder temperatura, porque a gente vai entrar com uma forma fria e com água aqui no caso, né? No caso de um bolo seria a massa do bolo. Então eu vou colocar o seletor no máximo para conseguir um aquecimento a mais. E quando a gente abrir a porta e colocar a forma com massa dentro, a gente pode ter essa perda de caloria, mas depois recuperar mais rápido. Vamos ver agora quanto que ele atinge o máximo aqui, em mais uns 5 a 10 minutos no máximo. Bom, gente, a gente aguardou um pouquinho mais. O termômetro aqui digital está marcando 214, às vezes ele chega a 215 graus. Não está aumentando mais, foi o máximo que ele atingiu. E aqui no termômetro analógico chegou a marcar ali por volta de 225 graus. Então aguardamos e foi o máximo que ele atingiu, mesmo com o seletor aqui no máximo marcando 230. Teoricamente ele atingiu a temperatura, se a gente for levar em conta o termômetro analógico ali. Vamos agora abrir o forno e colocar a forma com água.
Vamos abrir o forno agora, colocar a forma com água. Vocês vão poder observar que a temperatura vai começar a cair. Primeiro porque a gente abriu o forno e segundo porque a gente está colocando uma forma fria, com água fria, seria o equivalente à massa, né? Mesmo a gente, após fecharmos agora aqui a porta do forno, a temperatura ainda vai cair mais. Vamos acompanhar para ver quando ela retoma o crescimento. Bom, pessoal, com 8 minutos depois que eu coloquei a forma com água, ele chegou até baixar até 166 e agora ele já está subindo a temperatura. Então agora temos aqui 168, aqui no analógico 180 mais ou menos. E isso ainda mantendo ele no máximo, seria 230. Ele fica oscilando um pouquinho, agora aqui está 167. Vamos acompanhando. E pessoal, aqui com uns 15 minutos, depois que ele atingiu a temperatura mínima, 166, ele já está praticamente nivelando com 180. Aqui e aqui no analógico também, ainda mantendo no máximo. Então o que acontece? Aqui nós temos uma forma com água, que ela resfria mais o forno. Se fosse uma massa de bolo, já estaria subindo bem mais. Então, neste momento, a gente vai abaixar um pouco o seletor para não subir demais. Não vou abaixar até o 175, porque eu sei que vai ficar uma temperatura muito inferior. Então, vou deixar aqui mais ou menos no 205. Olha lá, já atingiu o 180. Então, pessoal, aqui atingiu a temperatura alvo, né? Eu coloquei o alarme para 185 graus. Se chegar a isso, ele apita, dá um sinal de alarme. Está 184 agora, né? Ali no outro termômetro, no analógico, né? Podem ver, ele está marcando 160, 175 a 180 mais ou menos. E isso tudo no seletor desse forno específico estaria ali entre 205 e 230, bem acima do que seria a temperatura 180. Mas isso porque nós estamos com uma forma com líquido. Então ele atingiu esse equilíbrio com uma forma com o líquido representando massa, né? No caso eu coloquei água. E é essa temperatura de equilíbrio. Então, para a gente manter ali por volta dos 180, né, entre o termômetro digital aqui e o termômetro analógico, então os 180 graus deve estar entre um e outro, eu precisei colocar o seletor quase que seria numa posição aqui de 215 graus, mostrando como a temperatura do seletor não significa a temperatura exata lá dentro. Funcionou bem com o forno vazio. Aí sim, com o forno vazio, a gente coloca ali por volta de 180 e a temperatura bateu com 180. Olha lá. Aí por que do alarme? A gente coloca como um aviso, né, para caso a temperatura exceda, porque o que vai acontecer? Tá lá a massa do bolo ou da torta, elas têm umidade, vão estar evaporando. E caso ela perca essa água, ela vai secando no longo do processo, vai diminuindo o vapor de água dentro do forno. Então a temperatura tende a aumentar. E o que acontece também são os ciclos de acionamento e desligamento da resistência, no caso dele aqui o forno elétrico. Quando ele aciona, é aqueles momentos que dá uma puxada de energia, a gente vê que ele tende a aquecer. Ele desliga, ele tende a desaquecer, a esfriar. Olha lá, o que acontece? Abaixou para 184. E ele fica nesses ciclos, aquece, resfria, porque é o termostato que está acionando. Então,
temos essa necessidade de conhecer bem o nosso forno. Se a gente deixasse aqui, sem controle de termômetro, ali no seletor, a 175, um pouquinho acima, nós estaríamos assando numa temperatura abaixo da ideal, tá certo?